O tempo é o que determina o rumo do progresso e o futuro das gerações. Como uma comunidade se desenvolve e se torna forte depende de muitos fatores. Um deles é, sem dúvidas, a visão dos nossos antepassados. Os primeiros que chegaram em um local e acreditaram no potencial geográfico, econômico, entre outros. Esta é a nossa Malacaxeta. Para entender como tudo começou, precisamos ir às nossas raízes. Alto dos Bois, o centro, o pivô de todas as articulações e estratégias para conquistar toda uma região. Vamos entender este contexto a partir de Cassimiro Gomes Leal, personagem-chave na fundação da cidade de Malacaxeta. Nós estamos aqui no casarão do Alto dos Bois, casarão centenário, que veio lá do português Antônio Gomes Leal, foi um dos fundadores daqui. E daqui desse casarão, onde teve aqui a Companhia dos Dragões, com cerca de 30 policiais, inclusive o último comandante aqui era o sargento Justiniano Reis da Cunha, que é um dos primeiros moradores aqui que descendeu essa família. E dessa família do comandante veio o Pedro Reis da Cunha, Pedro Rodrigues, e vamos falar agora sobre a família do Antônio Gomes Leal. O seu filho, Cassimiro Gomes Leal, saiu dessa região aqui numa expedição, juntamente com seu irmão também, de nome Antônio Gomes também. O seu cunhado também, de sobrenome Antônio. E, segundo eles, seria talvez a história de o Domingos, que era também filho do Cassimiro. Eles saíram dessa região aqui de Alto dos Bois, percorreram mais ou menos onde é hoje o Córrego do Engenho. O Córrego do Engenho subiram, é uma das primeiras estradas, e viraram ali mais ou menos onde é hoje Grota do Barulho. Saíram lá na região onde é o Catulés, subiram sentido ao Rodrigues, São Benedito. Rodrigues eles subiram o Córrego das Pedras, Graminha, Córrego das Pedras, e lá no alto eles desceram pelo Morro dos Pereira, onde é chamado hoje Morro dos Pereiras, onde foi fundado lá pelo também português que veio com Antônio Gomes Leal, o Jacinto Pereira. Naquela região lá de Morro dos Pereira, desceram junto, e próximo onde hoje é Jaguatira, chamava Pontarate, Grama, não tinha povoação, era local mata ermo, por ali, consta que o Antônio ficou por ali mantendo fazenda. O Cassimiro seguiu viagem e passou por São João da Serra e chegou até a próxima localidade, onde hoje conhece pelo nome de Malacaxeta. Então, segundo consta, por ali, o Cassimiro Gomes Leal, juntamente com um da família Pego, e o seu filho Domingos, ali eles começaram a fundação de Malacaxeta, da cidade onde é a cidade de Malacaxeta. Por ali também prosseguiu a estrada, passando por Poté e ligando até ao Flotone, onde é a estrada antiga que eles chamam a estrada de tropa. Então, Malacaxeta hoje é uma localidade fundada por um filho desse casarão aqui, que era filho do português Antônio Gomes Leal, Cassimiro Gomes Leal, que foi um dos fundamentais na fundação de Malacaxeta. Na borda da mata, limitado pelas águas do Capivari e do Fanado,
Existe o Grande Planalto, denominado Alto dos Bois ou das Trovoadas. Ali morava o célebre Capitão Pequeninho, ou Capitão dos Bois, por ter sido o primeiro que introduziu a criação do gado vacum. Nas cachoeiras do Fanadinho, no lugar denominado Alto de Dentro, distante 6 a 8 quilômetros do Capitão Pequeninho, morava Antônio Gomes Leal, Camilo, Antônio Domingos e João, e também o genro de Antônio Rodrigues da Cunha. E como fossem criados os filhos de Antônio Gomes em promiscuidade com índios, com eles aprenderam a língua indígena. E pelo muito agravado a eles, dispensado tanto Antônio Gomes como todos os filhos. Matos, 2004, página 124. É um lugar de muita referência na ocupação da região de encontro do Jequitinhonha e do Mucuri. Vários mapas antigos, correspondências oficiais do governo federal, estadual e até de particulares contam muito sobre essas histórias. Os relatos de família, quando encontrados com esses documentos, demonstram a importância que Alto dos Bois tem. Muito antes dos portugueses chegarem, era um território indígena, então nós tínhamos diversas etnias do tronco linguístico Macro-G, né, tanto da família Machacali como Borum, que viviam nesses territórios, né, territórios esses que foram depois ocupados, né, por portugueses, porque em 1727 descobriu-se ouro lá no Rio Fanado. Então aquela região, né, entre Minas e Bahia, ali no Jequitinhonha, pegando Mucuri, foi uma região que começou a ser ocupada também por diversas companhias de dragões, que eram, né, quartéis, né, de militares para poder controlar o que existia ali, né, o comércio que começava ali e a própria exploração desse ouro, que começava na região em torno de 1729. Em 1787, novos colonos começaram a ocupar essa região. E aí é que a gente tem o colono Gomes Leal, né, que é um importante colono na ocupação, inclusive, da região ali de Malacacheta, né, que os seus descendentes depois avançaram os territórios, né, para poder ocupar aquela região. Mas antes disso, os Gomes Leal foram também nomeados diretores de um aldeamento, que é diferente de aldeia. A aldeia é onde os indígenas vivem de acordo com sua cultura. Já o aldeamento é quando vem um português e começa a colonizar essa região, né, e catequizar esses indígenas para utilizar o conhecimento que eles tinham para ocupar aquela região, para descobrir ouro, descobrir todas as riquezas que tinha naquela região, né? Então, em 1794, tem-se esse aldeamento. Mas já lá em 1729, constrói-se o quartel de Alto dos Bois, que é esse casarão que hoje a gente conhece, né, na região lá de Angelândia, está localizado no município de Angelândia, que passou por todas essas histórias. Então, naquela região já teve aldeia, já teve esses aldeamentos dos Gomes Leais, que era ali na região, né? Instalou-se o quartel e diversos naturalistas que foram na região possuem relatos sobre Alto dos Bois, sobre os indígenas que moravam lá. Então, esses soldados que existiam lá eram soldados descendentes de portugueses, descendentes de indígenas, eram também descendentes de negros, depois que foram chegando, e cada um tinha um ofício diferente. Tudo isso a gente tem várias documentações que demonstram, e os relatos dos moradores que vão contando também. Então, até mais ou menos em torno de 1821, esse quartel funcionou ali para controlar, inclusive, algumas guerras entre comunidades indígenas que existiam na região. E aí, depois que esse quartel, né, depois de 1821, o diretor desse quartel, né, que é o primeiro descendente aí da família que hoje mora em Alto dos Bois, o senhor Justiniano, ele
começou a fazer alguns cultivos ali naquele quartel, porque já com o quartel existiam, né, alguns cultivos para manter a alimentação dos soldados. E aí ele começou a avançar. Então começou-se a perder um pouco da função de guarda e começou-se a desenvolver a função de fazenda. E aí fornecendo inclusive alimentos para toda a região. Então o Alto dos Bois ele vai tendo todas essas características que vão se transformando aí com o passar do tempo. Então em torno de 1900 até 1980 foi uma fazenda de muita referência na região, que produzia mandioca, café, leite, biscoitos, fubá, batata, feijão, rapadura, tinha gado, tinha cavalos, era muito vasta. E tinha diversos instrumentos, como o engenho, a casa de máquina, a moenda, que ainda hoje existem lá em Alto dos Bois. Fazem parte da riqueza cultural de Alto dos Bois. Por que existe? Porque os moradores, os descendentes lá desse soldado, do senhor Justiniano, guardam na sua memória a importância disso. Então eles preservam não apenas o casarão, né, que é uma casa de 22 cômodos, com várias histórias em cada cômodo. Então existe a história de um cômodo que ficava fechado, existe a história de você cuidar ali daquelas paredes que são de pau a pique. Então tem vários relatos e vários elementos que contam a história de Alto dos Bois, da fazenda, da família e também de tudo isso que veio antes quando era quartel. Olha que riqueza que esse lugar representa. Então quando a gente fala de Alto dos Bois, a gente está falando da história de uma família, né? Da história de pessoas que preservaram todas essas características por saber o quanto que era importante para eles. Mas além, é importante para nós, porque conta a história de ocupação de Minas Gerais, do Brasil. Olha quanta história eu já falei aqui para vocês. E isso é só um pouquinho dessa história. Para conhecer mesmo tem que ir lá. Agora tem mais uma curiosidade que a gente não pode deixar de falar. Hoje Alto dos Bois é reconhecido também como comunidade quilombola. Por que é comunidade quilombola? Porque além desses indígenas que moravam nessa região, muitos descendentes de negros vieram da região de Minas Novas, desceram o Rio Fanado em busca de outros lugares, ficando ali também na região de Alto dos Bois. E aí o processo de miscigenação foi formando diversas outras comunidades ali na região, porque Alto dos Bois era uma referência. Então a gente tem muitas comunidades próximas como Santo Antônio do Moreira, Cabeceira da Grota, Alagadiço, próprio Quilombo, a Gruta do Barulho, comunidades que descenderam dessa região de Alto dos Bois. O documento extraído da tese da doutora em Geografia, Ludmila, nos revela uma família em evidência e com muita propriedade de conhecimento da região. Antônio Gomes Leal, pai de Cassimiro Gomes Leal, era conhecido como diretor dos índios. Esta relação com os ditos índios mansos, já com a população reduzida por conta das guerras travadas com os afamados botocudos, favoreceu a exploração das matas e o reconhecimento das localidades que vamos tratar a seguir. Em 1841, Cassimiro e filhos, guiados pelos índios, fizeram reconhecimento das matas da Trindade e Norete, afluentes do Urupuca, transpondo as águas do Fanado na cabeceira, denominado Morro dos Pereiras. Encontraram as águas do Ribeirão Trindade, localizando-se ali Jacinto Pereira, que lhe deu o nome. Segundo o curso das águas, a 6 quilômetros abaixo, localizou-se Antônio Rodrigues da Cunha, cunhado de Cassimiro, denominando-se Fazenda da Grama, hoje povoado de Pontarate. Em seguida, localizou-se Camilo Gomes, no córrego denominado Tomazinho, no Ribeirão São João. Francisco Rodrigues da Cunha, por alcunha, secretário atacado de Cassimiro Gomes Leal, diretor dos índios Macuni, no São João da Serra. No São João, denominado da Mata, localizou-se Cassimiro, circundado no norte por seu mano Antônio e no nordeste por Zeferino Rodrigues da Cruz, e a leste por Paulo Ferreira da Cruz e seu genro, o língua
José Francisco Fonseca. A sudoeste, Roberto Francisco Terra e Joaquim Fernandes Gomes. Prosseguindo o reconhecimento, transpuseram as águas do Norete até Pontarate, onde localizou-se Domingo Gomes, fundando até mais tarde a Fazenda da Chapada. É aqui o Val, vamos descer! Cassimiro Gomes Leal não saiu pelas matas a fim de fundar um povoado. Nota-se, a exploração das terras seguiu o fluxo dos principais rios, entre Alto dos Bois e a atual cidade de Malacacheta hoje. A forma estratégica foi a divisão da região, assentando então membros de sua família ao longo de um trecho de aproximadamente 60 quilômetros. 1841 foi o marco desta expedição. A comunidade do Morro dos Pereiras, segundo a história, o primeiro assentado foi o senhor Jacinto Pereira. Daí, a origem do nome desta comunidade. De lá até o Alto dos Bois, quartel militar da época, dista 25 quilômetros. O segundo ponto citado em documentos históricos é a Fazenda da Grama, onde ficou assentado o senhor Antônio Rodrigues. O objetivo maior desses desbravadores era exatamente a conquista de terras na região. A decadência do ouro já era uma realidade desde 1778, devido ao esgotamento progressivo das minas exploradas e também pela falta de técnica para explorar as reservas. Isso levou essas famílias a investir na agricultura. Então, deixar famílias assentadas em locais estratégicos era uma garantia de um bom investimento e de um futuro mais tranquilo. A evolução das coisas se dá a longo prazo. O caminho do progresso é longo, é distante, mas, uma vez firmado, seja ele lento ou rápido, evolui e alcança patamares que jamais imaginamos. Córrego Tomazinho é o terceiro ponto da Rota dos Desbravadores, um local com um marco muito significativo, o qual vamos entender. O quarto ponto desta rota fascinante é o córrego São João da Serra, onde ficou um dos homens de confiança de Cassimiro Gomes, o senhor Chico Rodrigues. As terras eram boas, havia água abundante nos rios, mas as coisas não foram fáceis assim. Nota-se que sem a ajuda dos índios dominados pelos portugueses, eles não teriam tanto êxito assim. A nossa região ela possui uma geografia complexa. São vales que, para a época, pareciam intermináveis, visto que a vegetação era bastante densa. Toda conquista tem seus objetivos. Todo objetivo tem suas ousadias. De um lado, um grupo de homens liderados por Cassimiro Gomes Leal, homem de suma importância desta família centenária na região do Alto dos Bois. De outro lado, derrotado de uma revolução, a Revolução Legalista, o lendário Teófilo Benedito Otoni. Este apostou na conquista de terras ao longo de outros importantes rios, duas expedições distintas, o que nos convence de que Malacacheta nunca foi criada a mando de Teófilo Otoni. A história dos dois se cruzam, com o mesmo objetivo, a conquista de novos territórios, sempre com guerras travadas ao que restavam dos índios bravos, os botocudos. Nota-se, tanto a família Gomes Leal quanto Teófilo Benedito Otoni tinham missões em comum. Havia aí a criação da Companhia de Comércio e Navegação do Mucuri, liderada por Teófilo Otoni. Ambos tinham carta branca da coroa portuguesa, visto que era de interesse da mesma ligar Minas ao mar. Estes homens seriam o braço de ferro na abertura de caminhos e conquistas de novas localidades. Já ajeitados na região, muitas famílias já estavam se desenvolvendo e produzindo nas terras. É aí que entra a história de Estevão Rodrigues. Sua esposa faleceu e o cemitério citado a cerca de 50 quilômetros certamente era o cemitério do Alto dos Bois. Os documentos relatam que ela era muito pesada, então foi sepultada à beira da estrada. Ouvindo moradores da região, eles afirmam que o próprio Tomazinho, um dos primeiros moradores da região, foi o primeiro a ser sepultado.
Se já tinha um corpo enterrado naquele local, a decisão de sepultar outro corpo foi muito mais fácil. Certamente já aguardava um religioso que benzesse o local. Conta-se os historiadores antigos que eles vinham trazendo o corpo de um senhorzinho pequenininho de nome Tomazinho. Já, o pessoal já muito cansado, muitos dias estava trazendo. Chegou naquela localidade, muito peso, e o corpo também já estava um pouquinho já ultrapassado para sepultar. Eles achavam que não conseguiria chegar até Alto dos Bois, porque estava muito longe, todos cansados, e o corpo também já em avançado estado. Então o que eles resolveram? Resolveram sepultar ali mesmo aquele corpo que o homem tinha o nome de sobrenome de alcunha de Tomazinho. Ali sepultaram o Tomazinho, e a partir daquela época, as pessoas que vinham daquela região souberam daquele corpo que estava sepultado ali, começaram a trazer mais corpos das outras regiões para sepultar lá, que era mais perto que vir para Alto dos Bois. Aí onde formou o famoso histórico cemitério de Tomazinho. Ele fica no município de Malacacheta, mas fica próximo ali do povoação dos Almeidas. Então ali hoje é o famoso cemitério histórico de Tomazinho, porque o pessoal não conseguia trazer até aqui, porque já era muito longe, não conseguia mais, e ficara mais perto, eles começaram a sepultar ali. A igreja já desempenhava o seu papel junto a toda uma história de conquistas. Aqui ela teria um papel fundamental na criação do arraial de Malacacheta. A vinda do cônego Benício José Ferreira para benzer o cemitério de Tomazinho teve um significado muito grande para a formação da vila, onde hoje está a cidade de Malacacheta. Com a circulação do homem da igreja, também um visionário, veio a ordem e a ideia de se construir uma nova capela provisória. O local onde hoje está situado o quartel da Polícia Militar é o lugar exato onde foi construída a capela provisória. A igreja, com sua visão de catequese, não mandaria construir uma capela se a vila não fosse promissora. Isso se deu em 1874. Para entendermos toda esta movimentação, entre idas e vindas do ponto de referência que era o Alto dos Bois, nós temos 33 anos. De 1841, início da expedição, a 1874, ano da construção da capela provisória. A partir de 1874, começa o que vamos definir como segunda fase da criação do povoado. E para isso, houve uma participação muito importante de Marçal Luiz Pego e Cassiano Ferreira Terra. Vamos entender. A partir do benzimento do cemitério de Tomazinho, pelo cônego Benício José Ferreira, o olhar da igreja se ampliou em relação à região. Sobretudo sobre o povoado, que já estava em pleno desenvolvimento. Certamente o cônego começa a fazer suas viagens de idas e vindas. Havia interesse mútuo, tanto por parte da igreja como por parte dos desbravadores, pois a igreja tinha um papel fundamental na catequização dos índios. Nesta época, ainda havia muito temor aos índios botocudos. Então, acreditamos que o cônego não sairia por aí sozinho, a cavalo, fazendo visitas. Marçal Luiz Pego já era da elite dos Pegos do Areião, onde hoje é a cidade de Capelinha. Cassiano Ferreira Terra provavelmente chegou à região vindo das frentes do Forte de Peçanha. Os dois foram o braço forte do cônego Benício José Ferreira, principalmente Marçal Luiz Pego. A origem do nome Malacacheta ainda causa divergências. Uns dizem que é devido ao minério da mica, que era abundante neste local. Outros dizem que é por conta dos índios malacaxis, que de fato existiram aqui, conforme os relatos encontrados em livros confiáveis. Vamos às raízes do nome de Malacacheta para sanar dúvidas se é Malacacheta por conta dos índios malacaxis ou se é por conta da mica. Para isso, vamos entender que, na época, pouco se pronunciava a palavra mica. Mica é uma designação comum aos membros de um grupo de silicatos monoclínicos foliados com excelente clivagem basal. São comuns em muitas rochas ígneas e metamórficas, usadas como isolantes e algumas vezes em objetos ornamentais. Na época, o nome mais utilizado para este mineral era malacacheta,
E Malacacheta existiam uns montes por aqui. Segundo relatos, entre as ruas Sebastião Guedes Ottoni e Clemente Pego, tinha Malacacheta de catar aos punhados. Os anúncios de compra e vendas deste mineral, a referência era sempre Malacacheta e não mica, que na verdade é a mesma coisa. A coincidência em termos por aqui uma tribo indígena com o nome de Malacaxias era muito grande. Malacacheta e Malacaxias se diferenciam muito, então é justo entender que não há dúvidas de que existiu os índios Malacaxias e também existiu a Malacacheta, mas o sentido maior da origem do nome da nossa cidade está no minério que nos representa, Malacacheta. Os anos de 1800 foram definitivos para o começo de Malacacheta. 1841 foi o início da colonização. 1842, Cassimiro apoia a Revolução Legalista, liderada por Teófilo Benedito Ottoni. Mais tarde, 1847, os dois se encontram às margens do rio Trindade, coluna do Vale do Mucuri e desbravadores de Malacacheta, certamente um momento histórico, e projetava no território do Sudeste duas cidades riquíssimas em detalhes, Malacacheta e Teófilo Ottoni, Santa Rita de Malacacheta e Filadélfia, respectivamente. As evidências de que os desbravadores de Malacacheta já vinham progredindo antes de Teófilo Ottoni são as datas. No caso de Malacacheta, o marco é 1841. Mas existem evidências de que Antônio Gomes Leal já havia estado por aqui muito antes deste ano. Oficialmente, Teófilo Benedito Ottoni funda a Filadélfia em 1853. Muito depois, 1874, foi o ano em que o cônego Benício José Ferreira, de Capelinha, veio até o arraial. Por aqui já estava instalado Domingos Gomes Leal, filho de Cassimiro, o índio Domingos, citado em documentos de doação das terras para a construção da igreja. A padroeira tem patrimônio doado pelo índio Domingo Felisberto, que era mestiço. O documento que dá fé desse patrimônio está no arquivo eclesiástico de Capelinha. Ainda vive o doador. Patrimônio consta de uns 6 alqueires geométricos abrangendo o lugar do comércio até o cemitério. Do cemitério, em curva à direita, a cachoeira pelo veio do rio até a estrada do norte e desta pela antiga estrada na ponte, a Bocaina, segundo a linha vertente até o mesmo cemitério. Assim, nos informou o senhor Fortunato Gonçalves Mendes. 1877, pela Lei Provincial número 2376, de 25 de setembro. O povoado foi elevado à categoria de distrito da freguesia de Capelinha, com jurisdição em Minas Novas. 1884, ergueram-se a capela onde hoje é o quartel da Polícia Militar. 1886, outro ano importante, foi criada a paróquia de Santa Rita de Malacacheta no dia 17 de outubro pelo primeiro vigário Cirilo de Paula Freitas. Neste mesmo ano, iniciaram os registros paroquiais, antes feitos em Minas Novas. Registro do primeiro batizado foi Diana de Civico. O primeiro casamento registrado foi em 1888, do casal Leandro Pereira da Rocha e Eduarda Pereira de Matos. 1890, instala-se a Agência de Correio e Telégrafos. Já estávamos caminhando para a modernidade. Mesmo sendo ainda um povoado, passou a ser distrito no ano seguinte, em 1891, com jurisdição em Teófilo Ottoni. 1902, dia 27 de agosto, a igreja continuava fazendo o seu papel. No dia 27 de agosto de 1902, Malacacheta recebe a visita de Dom Joaquim de Souza, bispo de Diamantina. A comunidade religiosa já respondia à altura. Em 20 de setembro do mesmo ano, teve início a Festa do Divino. O primeiro festeiro, Gabriel Evangelista Coelho. Aqui nós temos um período muito especial, de vila a povoado, de povoado a distrito. A necessidade de se ter uma nova capela era iminente.
Então entra em cena Frei Francisco de Módica e traz da Itália o construtor Nicola Mazzinghi. A igreja começou a ser construída em 1909 e terminou em 1919. 10 anos para que o nosso cartão postal pudesse ficar pronto. Às vezes a gente faz os cálculos de 1909 a 1919 e pensa assim, mas 10 anos, tudo isso, uma igreja, templo religioso com essa magnitude gigantesca, o tempo foi muito curto. Isso se deu graças ao empenho de toda a população da época. Todos se empenharam para que esta beleza que hoje nós temos pudesse se tornar realidade, principalmente após as missas dominicais. Transportavam pedras, terra, tijolo e tudo o que precisava. A coordenação de Frei Francisco foi fundamental para que todos se empenhassem na empreitada. Não se pode deixar de lembrar, por exemplo, do pedreiro Gilberto Brito, que foi responsável pelos detalhes das cimalhas, nichos e molduras dos afrescos. Com sua arquitetura neoclássica, com os afrescos, que são aquelas pinturas feitas diretamente na parede, retratando santos e passagens bíblicas, com seu altar-mor, com características do barroco, faz dessa igreja única em sua categoria. Sem medo de errar, ela é uma das igrejas mais bonitas do Brasil, um verdadeiro cartão postal. E ainda que ela sofreu muitas alterações no seu plano original devido às reformas ao longo dos anos. Posso citar, por exemplo, o batistério, o púlpito e, é claro, a escadaria da frente que hoje não existe mais. Na verdade, todos os detalhes da igreja nos chamam a atenção. Dentre eles, podemos analisar os sinos e o relógio. Nas igrejas comuns, por exemplo, os sinos giram em torno de um eixo e seus sons são iguais. O que temos na matriz, não. Eles são fixos e são puxados por uma corda, o que permite ao sineiro, se tiver habilidade e ritmo, criar uma musicalidade. Isso dá liberdade de criar badaladas para ocasiões diferentes. Isso não tem nas igrejas das cidades da região. E o relógio? O relógio funciona perfeitamente até hoje. Comandado por um pêndulo, seus quartos de hora são precisos. Tudo foi trazido da Itália, um grande feito planejado por seu construtor, Nicola Mazzinghi, e coordenado aí por Frei Francisco de Módica. 1917, fundou-se a Conferência de São Vicente com o primeiro presidente Juscelino Arão Ferreira dos Santos. As manifestações religiosas já eram bastante intensas. Não demorou muito para que Malacaxeta se tornasse um município. E foi exatamente isso que aconteceu. Em 1923, foi criado o município de Malacaxeta pela Lei Estadual 843, de 7 de setembro, já com os distritos de Trindade e Setubinha. A data oficial de emancipação é 14 de setembro de 1924, e no mesmo ano já se instalou o governo municipal, chefiado por Juscelino Arão dos Santos, em sufrágio popular, lembrando que Juscelino Arão era o presidente dos vicentinos. 1848, pela Lei Estadual 336 de 27 de dezembro, elevou-se os povoados de Santa Cruz, hoje Franciscópolis, e Antônio Ferreira a distritos de Malacaxeta. 1953, o Decreto 1039, de 12 de dezembro, elevou-se os outros povoados a distritos Junco de Minas e Santo Antônio do Mucuri. Um fato muito importante para Malacaxeta se deu 6 anos após ela ser criada. Em 24 de maio de 1959, ela passou a ser comarca. Aqui é muito importante abrir um parênteses para Malacaxeta comarca. Comarca corresponde ao território em que o juiz de primeiro grau exerce sua jurisdição
e pode abranger um ou mais municípios dependendo do número de habitantes e de eleitores, do movimento forense e da extensão territorial dos municípios do estado, entre outros aspectos. Nota-se, ter se tornado comarca foi um ganho extraordinário para Malacaxeta. Na época, no governo do senhor Inácio Abrantes, eles tinham pouquíssimo tempo para arrumar a casa e colocar Malacaxeta nas condições de se tornar ou alcançar, o título de comarca. Diz que foi uma correria, pois tinha apenas 60 dias para a empreitada. Ao final, obtiveram êxito Malacaxeta e Novo Cruzeiro, um ganho imprescindível, sem sombra de dúvidas. Percebemos o quanto Malacaxeta foi avançando desde a sua criação. Cada fase foi muito importante para que pudéssemos chegar onde chegamos. Vamos pontuar aqui 5 fases importantes que marcaram o desenvolvimento de uma cidade em evidência dentro de um vale promissor. É muito importante frisar para que a gente compreenda a evolução e o progresso da cidade de Malacaxeta. Por exemplo, a primeira fase é de 1924 a 1930. Por quê? Neste período não existia cargo de prefeito. O poder era exercido pelo presidente da Câmara, que era eleito pelo povo. A segunda fase ela é de 1930 a 1936. Aqui foi criado o cargo de prefeito, mas não tinha eleições por conta da ditadura no governo de Getúlio Vargas. A terceira fase é de 1936 a 1946. Aí tira-se o conselho consultivo, elegiam indiretamente o prefeito porque os vereadores tinham um voto popular. A quarta fase, de 1947 a 1989, houve o fim da ditadura Vargas. Prefeito e vereadores passam a ter o voto popular. A quinta fase é de 1989 em diante. Houve a reforma do sistema administrativo com competência do prefeito. A Lei Municipal 1264, de 26 de janeiro de 1989, criou departamentos para melhor administrar o município, no governo de Odilon Campos Filho. A história de Malacaxeta é muito rica e cheia de detalhes. Até agora percorremos períodos, épocas e fases que, de fato, a projetaram no cenário administrativo nacional. Para continuar compreendendo, vamos focar a nossa atenção nas legislaturas, como elas aconteceram. Na primeira fase das legislaturas, não havia prefeito, então ficou Juscelino Arão, no cargo que tinha a responsabilidade de administrar uma cidade que crescia na mesma proporção que outras na região. Nesta mesma fase, surge um novo presidente, no ano de 1926, o senhor Fulgêncio Fernandes Abrantes, considerado o nosso segundo governante. Ainda de 1927 a 1930, foi também administrador. Tristão Arão Cui. Na segunda fase do ano de 1931, Germano de Souza Cui foi nomeado e considerado o histórico primeiro prefeito da cidade de Malacaxeta. Na terceira fase, a Câmara volta a funcionar. Elegeram indiretamente José Abrantes os Reis para governar. Neste período, em 20 de março de 1947, foi fundada a extinta Escola Frei Francisco. Mesmo após o fim da ditadura, as coisas levaram tempo para poder se normalizar. Por isso, precisou de prefeitos com mandatos curtos para administrar a cidade. Em 1947, fase de transição, tivemos 4 rápidos prefeitos: Olavo Abrantes, Jovelino Ambrósio, Germano de Souza Cui e Lilipo Pimenta. Após essa fase relâmpago, em 1948, houve a primeira eleição direta. Foi eleito o senhor João Catarina Sobrinho, que ficou apenas 1 ano no governo. Seu mandato foi cassado, motivo pelo qual não sabemos ao certo. De 1949 a 1950, assumiu o vice do prefeito cassado, que foi o senhor Francisco Ricardo de Souza. De 1951 a 1954, o prefeito foi Tristão Arão Cui, tendo como vice Márcio Esteves Lima. Neste governo teve a abertura da estrada que liga hoje Malacaxeta à cidade de Setubinha, uma estrada importantíssima para o município de Malacaxeta. De 1955 a 1958,
o prefeito foi Márcio Esteves Lima, seu vice foi Inácio Abrantes de Oliveira. Foi nessa administração que nós tivemos a inauguração do antigo Benji em 3 de abril de 55. De 1963 a 1966, nós tivemos como prefeito o senhor Dr. José Vilquacir e o vice Márcio Esteves Lima. 1967 a 1970, o prefeito eleito foi Nelson Arão Cui. O vice foi Juarez Cordeiro da Silva. 1971 a 1972, Germânio Matias Pego, e o vice foi Edson Torres de Brito. Nessa fase, foi criada a escola de segundo grau, que hoje é conhecida como Mestra Zulmira. 1973 a 1976, volta Nelson Arão Cui, tendo como vice-prefeito Odilon Moreira Guedes. De 1977 a 1982, nós tivemos José Paulo Tomás com o vice Silvio Luiz Abrantes, período em que chegou aqui a energia da CEMIG. Lembrando que antes Malacaxeta tinha energia elétrica que vinha de uma usina particular. 1983 a 1988, volta Nelson ao poder com o vice-prefeito Lídio Pimenta de Figueiredo. Neste mandato, criou-se a escola Estela Abrantes. Os avanços na cidade, que um dia foi projetada sob o olhar de um cônego e de visionários desbravadores, prosseguem na linha do tempo, construindo uma rede de histórias conectadas e interligadas. Interligações importantes que formariam esta teia que envolve famílias, localidades, política, entre outros. A última fase dessa divisão do tempo, entramos em período mais moderno em todos os sentidos. Malacaxeta de arraial a povoado, de povoado a distrito, de distrito a cidade. Começa então uma nova fase rumo a um futuro diferenciado, a era da tecnologia e da cultura moderna. Festas, teatros, escola de música e muitos outros entretenimentos de um período em transição. Lembrando assim dos tempos de juventude em Malacaxeta, é muito bom essa lembrança. Na verdade, naquele tempo, Malacaxeta existia mais divertimentos para os jovens, eu considero mais do que hoje. Malacaxeta realmente existia clubes para as festas, o futebol realmente foi muito ativo, Festival da Canção, os carnavais. Então eram realmente bons tempos, boas lembranças daquela época, nos anos 60, 70, minha juventude, e realmente eu tenho boas lembranças de Malacaxeta, era só alegria para a juventude. Os jovens daquela época, realmente eles eram mais felizes, sabe? Justamente porque tinha como se envolver, nos passeios, nas festas, e eram tudo muito sadios. Falar sobre os tipos de entretenimento disponíveis em Malacaxeta durante a minha juventude realmente é muito interessante, muito bom. Eram vários tipos de divertimentos e eu até anotei assim, alguns itens para poder ser lembrados. O futebol, por exemplo, sempre foi muito ativo na cidade. Existia uma rivalidade muito interessante entre o Jupan, o time da Rua de Cima, e o Renascença, que era um time do centro da cidade, que agitava a alegria da cidade no final de semana. Também existia 2 clubes de festas, o Sol Clube e o Arco-Íris, onde aconteciam as festas com conjuntos musicais vindos de outras cidades, até mesmo de Belo Horizonte. E ali reinava a alegria da nossa juventude. Dançávamos muito, os jovens dançavam muito e realmente aconteceram muitos carnavais. Carnaval realmente de grande estilo, de alegorias, com alegorias, carnavais assim também que vinham com bandas, ou que eram tocados pela banda que existia aqui em Malacaxeta, Na época de Wilson de Souza, por exemplo, eles tocavam carnaval com a banda deles, realmente ficaram boas lembranças. Não podemos esquecer também das quadrilhas,
no mês de junho, né? Era um mês de muitas festas, muitas quadrilhas nas escolas, e era o mês inteiro. Não podemos esquecer também que Malacacheta já teve cinema. Existia cinema na cidade, funcionava ali onde hoje é a igreja Shalom. Né? Fui várias vezes, participei várias vezes, grandes filmes passaram em Malacacheta. E boa parte dos jovens de hoje nem conhecem cinema, porque se nunca foram a outras cidades onde existe o cinema, realmente não sabem nem o que é cinema. Mas Malacacheta já teve cinema de grande estilo, com grandes filmes. No meu tempo também fazíamos piquenique, né? Os piqueniques eram os passeios feitos por turmas, principalmente das escolas, onde a gente programava o local, a turma ia, levava os quitutes para comer, levava suco, mate-cola, refrigerante para poder beber, e lá era um dia de grande alegria, de grande participação entre os jovens, né? Este novo fragmento deste nosso novo tempo tem nas suas linhas históricas os seguintes administradores: de 1989 a 1992, Odilon Campos Filho e João Pereira de Sales. De 1993 a 1996, Joanísio Ferreira de Freitas e Nelson Arão Cui. De 1997 a 2000, Fábio Ramalho e Tony de Levi. De 2001 a 2004, Fábio Ramalho e Clóvis de Vitor. De 2005 a 2008, Odilon Campos Filho e Nilson Ferreira dos Santos. De 2009 a 2012, Padre Aureliano Ferreira e José Irineu Cordeiro Rocha. De 2013 a 2016, Maria Ivone Ramalho e Denilson Ferreira dos Santos. De 2017 a 2020, Wilton Pereira da Silva e Amanda Coimbra. De 2021 a 2024, Hermes Adalto da Cunha e Lindomar Pereira Guedes. De 1841, ano que a expedição liderada por Cassimiro Gomes Leal explora os nossos arredores, até o ano de 2022, são 181 anos. Quase 2 séculos de história, que se resume numa mistura de muitos significados. Como é esta Malacacheta que já caminha rumo ao seu centenário de emancipação política? Quais são os novos idealistas? Por aqui, educação, comércio e entretenimento têm rumos diferenciados, mas com o mesmo foco dos idealizados de quase 2 séculos, que é o progresso, ciclo natural de uma comunidade em desenvolvimento constante. Malacacheta, 24 de maio de 1920. Amigo e senhor Pedro Rodrigues, saudações. Tendo resolvido voltar ao comércio, tenho o prazer de comunicar a Vossa Senhoria que de novo me estabeleci com variado sortimento de fazendas, armarinhos, ferragens, louças, chapéus, calçados, artigos de fantasia, molhados, vinhos, cervejas, sal, querosene, farinha de trigo, arame e gêneros do país. Tudo vendendo a dinheiro pelos preços mais vantajosos. Rogo a Vossa Senhoria o obséquio de visitar a minha casa comercial a fim de verificar a veracidade do que acima disse. Espero que, examinando os meus artigos e as minhas condições de venda, Vossa Senhoria dará preferência à minha casa nas suas compras. Outro sim, venho comunicar-lhe que compro a dinheiro café novo, milho, feijão, arroz, toucinho, etc., pagando os melhores preços do dia. Com toda estima e consideração, subscrevo de Vossa Senhoria
amigo, obrigado, Bernardo Peco. Comércio de Malacaxita hoje, eu vejo muito a expansão dele na área de serviços, né? Surgiram depois dessa pandemia aí muitos empreendedores. Hoje eu vejo em Malacaxita muitas pessoas que têm e-commerce, né? Então a globalização chegou aqui, eu vejo isso. É natural que são pequenos negócios, né? Mas a diversidade é muito grande. Com essas lojas de mercado que tem por aí do e-commerce, está facilitando muito a vida de microempreendedores, né? Os comércios grandes, eles estão se concentrando mais com empresas maiores mesmo, mas a diversidade de comércios pequenos, elas estão online, elas estão em tudo para online. Então Malacaxita hoje eu vejo ela bem globalizada, né? Tem muito comércio abrindo hoje pequenas lojas, mas o forte, a tendência mesmo é para o comércio online. Depois de 50 anos que eu fui para o Rio de Janeiro, eu consegui voltar para a minha cidade, que eu amo muito, gosto muito. E Malacaxita é uma cidade que nunca teve uma indústria, nunca teve uma fábrica, mas o pessoal se vira bem, porque os comerciantes cresceram bastante. Eu creio que a economia aqui gira em torno de criação de gado, e no passado era gado e plantação de café. Meu pai mesmo foi cafeicultor muitos anos, e eu achava interessante que ele quando colhia o café e vendia, ele amarrava o dinheiro todo em pacotinhos e falava assim: esse aqui é uma vaca, esse aqui é um boi, esse aqui é uma novilha, e guardava o dinheiro numa caixinha, não esqueço disso. E até hoje eu gosto do cheiro do dinheiro, porque quando ele pegava no dinheiro para contar, para conferir, tinha aquele cheiro característico. E hoje a neurociência diz que a maioria das pessoas não gosta de dinheiro por causa das falácias sobre o dinheiro, né? Mas o dinheiro, abaixo de Deus, é tudo. Isso meu pai dizia sempre: abaixo de Deus é o dinheiro. Mas eu estudei, inclusive, no Frei Francisco. Na época que eu estudei, só existia Frei Francisco e Castro Pires. Naquela época ele já separava. Dizia que quem estudava no Castro Pires é só gente de grana. E quem estudava no Castro Pires é o pessoal da ralé. E o grupo Frei Francisco era ali onde é o mercado hoje, entendeu? Depois eles tiraram o grupo dali, passaram lá para a praça, e o mercado que funcionava lá na praça veio cá para cima. Mas era uma feira maravilhosa, aquela feira daquela época. Você encontrava de tudo, e a feira começava às 7 horas da manhã e ia até às 18 horas do sábado. Porque eu não sei se você sabe, mas o sábado é o Dia Mundial de Negócio, criado pelos árabes. Meu pai era policial e foi transferido para Malacaxita. Então, mas nessa época as coisas não é como agora, era com muita dificuldade. A estrada era de chão, né? E eu cheguei, com 5 anos de idade aqui, mas antes de chegar aqui, nós passamos por muito sofrimento, não existia transporte. O transporte, nós viemos na carga feita mantimento, nós viemos junto, duas crianças, em um caixote e 2 no outro, num burro de cangalha, que essas modernagens agora nem sabem o que é isso. Para passar no Rio Situba, aqui, quase pertinho de Malacaxita, o animal da visto, deitou no meio do rio. Oh, meu Deus, os cachorros encheu de água. Nossa, o padrinho do meu irmão tinha doado para ele um carneirinho. O carneiro ficou do outro lado berrando, que ele não podia salvar as crianças que estavam morrendo afogadas nesse rio Setuba. Aqui pertinho de Malacaxita, o rio era imenso. Não é como agora, que tudo secou, tudo agora diminuiu. Nessa época era um rio muito grande, a enchente era muito pesada.
Então chegamos, achamos à noite tudo estranho em Malacaxita. E foi assim. Quando nós ali perto da casa paroquial, nós fomos hospedar naquela casa ali. Ficamos lá com muita dificuldade e passou uns tempos e passamos fome também aí em Malacaxita. Papai resolveu colocar uma como é que é, gente? Uma turma na Lavra. Foi até o pai de Oscarzinho que deu ele uma sociedade para mexer com um turno aí nos Rosas. Papai falou com o Oscar: Oscar, eu não estou podendo tratar nem de minha família, e como que eu vou poder cuidar de uma lavra? Ele falou: moço, experimenta lá. Oh, mas Deus é tão bom. Papai, nessa época, usava sal grosso. Ele comprou meia medida de sal, meio quilo toicinho, umas coisinhas e colocou uma turma na lavra. Com 2 dias, papai embobou, ficou rico de uma hora para outra. Quem estava passando fome aí no Malacaxita? Oh, meu filho, papai falou com o dono dessa casa aí, essa casa antiga, é onde eu fui criado. O dono dessa casa aí era um homem rico. E antigamente os ricos não davam atenção à pobreza, não. Hoje que tudo é igual, mas antigamente, quando papai foi lá, vendeu uma pedra, um cristal tão valioso, que ficou rico. E o dono dessa casa antiga, aí ao lado, estava na janela. Meu pai, dali do lado de cima, era um cafezal. Ali era um cafezal, estava branquinho de flor. Papai, aqui passando aqui perto dessa casa antiga, meu pai falou assim: ainda hei de comprar esse terreno aqui e mandar roçar esse cafezal e semear capim vermelho. E colocar 10 vacas leiteiras para colocar na baixa. Quando o fazendeiro estava na janela, falou assim: mas moço, nesse tempo não é real que falava dinheiro, não, é R$1.000. O fazendeiro falou assim: uai, Petiago, meu pai chamava Petiago, olha, se você tiver R$13 aí no bolso, mas aí, agora mesmo, você que vendo essa fazenda, era um fazendão, uma fazenda mesmo, e papai falou assim, papai estava montado num cavalinho velho, piolento, um trenzinho tudo papelzinho. Papai levantou e veio aí nesse casarão antigo, feito negócio. E ficou amarelinho. Eu não sabia que meu pai tinha embobado. Ele falou assim, ele não sabia, e veio na cozinha e falou com a mulher dele, falou assim, eu vou te dar uma notícia desagradável, mas eu dei a minha palavra, eu sou homem para cumprir. Eu vendi nossa fazenda. Vendeu? Pois vendi sim, porque eu pensei que seu Petiago não tinha ficado rico, ele ficou rico, fiz uma brincadeira com ele, eu sou obrigado a garantir. E comprou de porteira fechada, com tudo que tinha aí nessa fazenda, papai comprou. Na mesma hora, quando ele chegou lá na cidade, aqui em Malacaxita, que ele falou com mãe falou: nós vamos embora para lá agora. Na sombra das grandes árvores é que a pequena foi concebida. Um pequeno vilarejo que cresceu rapidamente e se tornou cidade, ou melhor, se transformou em comarca,
ultrapassou as fronteiras do seu território graças ao esforço de sua gente. Uma cidade que respira muitas nações, desde os bravos índios que lutaram para defenderem seus territórios, a aqueles que enxergaram por aqui muitas oportunidades. Nomes e sobrenomes conectados no papel, no sangue e na alma. Malacaxeta é uma mistura de famílias que fazem dela um elo forte, inabalável. E olha que ela já passou por muitos sacolejos. Suas raízes, sua essência estão na luta diária de cada cidadão e cada cidadã que a faz sem precedentes. Malacaxeta vai muito além do brilho de um minério que, sob a luz da lua, traduziu a simplicidade do seu povo, um brilho que até hoje reflete talentos artísticos, talentos profissionais, talentos para fazerem multiplicar a moeda e fazer dela uma economia forte. Um talento que desde os primórdios nos ensina o valor do patriotismo. É preciso acreditar que o futuro está presente num passado que por si só nos projeta rumo ao crescimento. E em cada batida que anuncia as horas, os minutos, os segundos, atravessaremos uma era que deixará na sua história os rastros de um povo que um dia penetrou nas matas e alcançou as fronteiras de uma imensidão de possibilidades.